Tá começando mais um Carnicast, você já sabe, né? É o primeiro, fala comigo aí, é o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. E hoje, quem que tá aqui? Já sabe também, né? Ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Estou em todos os episódios até agora, Coincidência. Lucas. Que coincidência. Galera não aguenta mais ouvir falar minha voz. Ouvir falar minha voz é duro, hein? Tá vendo que eu tô me enrolando com as palavras? Ouvir só minha voz. Mas a gente tá aqui com o propósito de levar uma informação bem legal pra galera, sem esconder nada. A gente não tem... O propósito desse canal não é ficar escondendo, fazer questões comerciais, é falar o que a gente sabe. Quem ouve aí, quem nos conhece também sabe que a gente não tem segredos nenhum. Assim como na China não tem segredos nenhum, né? Exatamente. Prova disso que a gente não esconde nada de ninguém. A melhor maneira de se fazer alguma coisa perpetuar é escrevendo isso. E foi isso que nós fizemos nesse livro aqui, ó. Um livro escrito pelo André, pelo Carlos e por mim, Bioconservador, Sistema Sustentável de Bioconservação de Produtos Cárneos. Aqui está escrito todos os segredos sobre conservação de matrizes cárneas, desde a análise, o que você tem que avaliar, o que você tem que analisar, como você deve atuar, o que você deve medir, como você deve monitorar todo esse processo. Isso é um compilado de diversos materiais e diversos papers científicos que nós fizemos, compilado de mais de 10 anos de pesquisa, que tem aqui em 280 páginas, 282 páginas, material pronto, preparado para que você consiga encurtar o caminho, achatar aí a sua curva de aprendizado sobre conservação de produtos cárneos. O que você acha do livro, Carlos? Vale a pena? Um livro que vale a pena ler. Para quem escreveu, para quem cuidou, é lógico que vai falar muito bem do livro, mas a gente tem recebido alguns feedbacks, cara, de pessoas bem que conhecem do assunto no mercado, que já trabalham com conservação de produtos cárneos há bastante tempo, que tem falado pra gente que o livro tá muito legal, que as informações são relevantes. A gente tomou cuidado nesse livro, tem um episódio que fala só do livro aí, mas a gente tomou cuidado de colocar a sequência de capítulos que fique de uma forma didática, que tenha uma crescente ali, onde vá desde a origem de quando nós começamos a pesquisar a conservação de produtos cárneos, por que deteriora, quais os micro-organismos que fazem a deterioração, até chegar numa metodologia que possibilitasse a gente a medir o shelf life de um produto, porque qual é o shelf life de um produto? Às vezes o produto que está deteriorado para você não está para mim. Então esse shelf life sensorial é muito difícil. Então nós temos uma metodologia que mostra um ponto de uma nota de corte. As pesquisas estão aí, elas estão colocadas de uma forma bem legal. Depois o desenvolvimento de um conservador. Então para se desenvolver o conservador você tem que passar por estratégias de preservação. Então a gente conta aí quais são essas estratégias de conservação, por que um produto conserva, como que age uma bacteriocina, por exemplo, o efeito de pH, das barreiras, e depois como que se aplica isso na indústria, e vem fechando lá no final com questões sustentáveis, né? Porque se você tem um conservante que você usa uma sobredosagem, você está causando problema para o meio ambiente, você está causando problema para o seu produto cárneo, que você pode desbalancear uma formulação. Mas se você usa uma dosagem abaixo do limite, você também está causando o mesmo problema de desperdício. Então, tem toda uma questão de sustentabilidade envolvida aí, que a gente fecha o capítulo. O livro não termina aqui, a gente já está pesquisando outras coisas, a gente já está com outros dados que a gente colocou aí no Meet Leader. E esse é só o começo de um sonho que vai fluir muito naturalmente, porque a gente gosta disso. Então, se você quiser adquirir aqui um exemplar do livro, em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link que vai te direcionar para que você consiga obter um exemplar desse livro. Caso não consiga encontrar esse link, você pode me encontrar, me chamar lá no Instagram, @LucasMarquesCosta, ou no próprio LinkedIn, para que a gente te envie esse livro. Ou pode chamar o Carlos também no Carlos Guerra, _oficial no Instagram, e Carlos Guerra no LinkedIn também. Então tá aí, leitura indispensável se você quiser construir uma carreira longa, duradoura e com densidade de conhecimento no segmento de produtos cárneos. Então, segundo episódio aqui dessa série chinesa, hoje nós vamos falar sobre visitas que nós fizemos lá. Uma delas foi a visita de uma joint venture de uma empresa privada com uma empresa com o governo.
A empresa ficou gigantesca, abriram até capital, eles foram para a Bolsa de Xangai. Então, uma empresa muito grande. Nós vimos ali silos de armazenagem gigantesco, realmente uma coisa astronômica. Vamos falar sobre proteína de soja. Então, nós vamos falar dessa visita, o que foi, quais foram as percepções, Carlos, que você teve dessa primeira visita? Primeiro, Lucas, que tudo é muito grande. Eu trabalho com proteína de soja há algum tempo aqui no Brasil já, né, com empresas, e eu sempre fazia uma pergunta. Cara, por que nós não temos tantas empresas que produzem algumas proteínas, como proteína isolada de soja, como proteína concentrada de soja? A maioria que a gente vê das concentradas no mercado, lógico, tem algumas empresas grandes que produzem a concentrada direto, mas a maioria são blends de uma proteína isolada com uma proteína texturizada. Uma tem 90% teor proteico, outra 50%. Dependendo da proporção, você faz teores proteicos no meio aí. Tem um episódio que a gente falou lá no comecinho do Carnicast, até o Patrick participou, a gente fala de blends proteicos, de proteínas, de funcionalidades, né? Mas por que a gente não faz o produto direto? E a gente conseguiu entender um pouco lá. Eu particularmente nunca tinha entrado num processo produtivo de proteína isolada de soja, tinha lido bastante coisa, sabia mais ou menos a funcionalidade de como que se faz uma proteína de soja, como que você faz para precipitar ou para separar a proteína daquilo que está ali, mas nunca tinha visto um processo. Então, quando a gente entra num processo e vê o tamanho, o quão gigantesco é, a gente talvez tenha uma ideia de que porque alguns donos de esmagadoras de soja que fazem a proteína texturizada ainda não tenham se encorajado a fazer um processo produtivo de isolada, ou as empresas que tenham foquem, aqui no Brasil, foquem um pouco mais em funcionalidade e não tanto em escala, porque precisa de equipamentos muito robustos. A gente vai falar do processo, mas eu queria devolver uma pergunta para você. Você abriu falando que é uma joint venture que a gente não vê muito por aqui. É o governo sendo sócio de uma iniciativa privada. O que você acha, você como gestor, você que está muito ligado nessa questão de empresarial, o que você acha? Isso é bom, isso é ruim? Vantagens, desvantagens? Qual foi a sua percepção com relação a isso, a esse modelo de negócio? Normalmente, a estrutura, para quem não sabe, que esse termo não é muito usual, e na verdade ele não é muito usual, que é joint venture, significa quando duas instituições elas se unem para constituir em parceria uma nova unidade de negócio. Então, por exemplo, eu sou um produtor A, o Carlos é um produtor B, nós vamos nos unir para criar uma nova unidade de negócio, para criar uma nova unidade de negócio C. Então, por exemplo, eu posso dar toda a inteligência do processo produtivo de um determinado produto e o Carlos pode trazer toda a inteligência para que a gente consiga fazer a venda desse produto. Então, é quando existe alguma sinergia ali entre duas companhias. Esse é um modelo muito usado na China, né? Entre as empresas, né, a gente vê muito disso, né? Como tem muita trading no Brasil, na China, parece que a percepção que eles tiveram foi, se eu estou vendendo produto de uma empresa e distribuindo ele no mundo inteiro, faz sentido eu ser sócio dessa empresa, porque além de eu ganhar na venda, eu tenho uma participação no lucro que os caras têm lá no processo produtivo. Então, é um modelo muito convencional as tradings terem algumas joint ventures com as empresas que elas representam. Por outro lado, existe algumas dessas parcerias, eu não sei se chega a ser uma joint venture com o governo, mas o governo faz aquisição de algumas cotas dentro da empresa. Então, por exemplo, o governo detém ali 10% de uma companhia, detém 15% de uma companhia. Então, isso para a companhia traz uma estabilidade fiscal considerável, porque uma vez que ela tem que reportar os resultados fiscais para o governo chinês participa muito provavelmente do conselho fiscal da gestão da empresa, então não deve haver desconformidade no reporte dos resultados. E em contrapartida, o governo ele acaba sendo um bancão ali, né? Se precisa de investimento, se precisa de alguma coisa, eventualmente alguma informação privilegiada que porventura possa estar rondando ali no governo, né? Uma vez que é um governo extremamente centralizador, autoritário, que toma a decisão e o controle. Então, no modelo chinês, isso acaba funcionando muito bem. É um bom sócio, ao menos do que nós ouvimos de relato dos próprios chineses. O governo acaba sendo um bom sócio, protegendo e dando um respaldo jurídico e financeiro para todas essas instituições, né? Então, é algo que faz com que as empresas cresçam muito, uma injeção de capital muito forte.
Então, eles detêm o controle internamente, só que no mercado externo eles acabam atuando extremamente capitalista, né? Então, eles são os mais competitivos, eles são os que têm o maior volume, eles que brigam ali entre primeiro e segundo dos melhores produtos a serem desenvolvidos, padrão de qualidade muito semelhante a produto europeu, às vezes melhor do que produto europeu, do que produto americano. Então, o modelo de negócio tem se mostrado que funciona, né? Já visto as taxas de crescimento e a evolução do PIB na China, né? Que em 1990 o PIB da China era menor do que o PIB brasileiro e hoje já é maior do que o PIB brasileiro, brigando ali entre primeiro e segundo com os Estados Unidos. Então, é algo que tem se mostrado que funciona. E essas empresas, a grandiosidade que nós vimos nessa de soja é algo monstruoso, né? Monstruoso. E acaba trazendo escala, né? E estrutura. O governo também arrecada impostos. Então a gente acaba falando que aqui no Brasil, em todo o mundo, o governo acaba sendo um grande sócio por tabela, mas ele participa da gestão da empresa, né? Em todas essas empresas onde tem essa participação do governo, o governo está ativo ali na gestão, na diretoria, e não nessa de soja, mas a gente ouviu até histórias lá de empresas que uma pessoa montou uma empresa pequena, e quando juntou com o governo, montou uma empresa que a gente visitou também, gigantesca, numa proporção que muito provavelmente uma empresa pequena não chegaria sem um aporte financeiro muito forte. Então, você imagina que é um gigante querendo fazer parceria contigo, e isso vai trazer muita estrutura, vai trazer muitos equipamentos modernos, laboratórios modernos. Investimento em laboratório que eles têm são fantásticos. É inacreditável, né, é inacreditável. Até a gente falava lá, né? Nós conhecemos o Centro Tecnológico da Carne na Espanha, né? Que é um dos maiores centros de pesquisa de carnes a nível mundial, os maiores pesquisadores de carnes estão lá. Mas a estrutura das empresas era muito semelhante, algumas até melhor do que o próprio CTC, né? Era uma coisa inacreditável, né? Então, esse aporte, esse excesso de liquidez que os caras têm lá, né? Esse excesso de dinheiro destinado a investimento de equipamento, de pesquisa, é algo que faz muita diferença, né? Mas falando do processo produtivo, dessa fábrica de proteína de soja especificamente, o que você viu de diferente lá? Começando do processo produtivo. O processo produtivo, ele até de proteína concentrada e proteína isolada de soja, ele é até um pouco menor e um pouco mais simples de se controlar do que eu imaginava antes. Não é um prédio gigantesco, não é um prédio grande, produz bem. A estrutura toda de uma empresa, primeiro que para você produzir uma proteína concentrada, uma proteína de soja isolada, na minha opinião, não faz sentido você não ter a cadeia como um todo. Então a soja, ela não existe para você tirar a proteína isolada da soja. A proteína isolada a gente pode considerar que é um subproduto. A soja ela existe por conta do óleo. Então só faz sentido uma empresa entrar nesse mercado. Mesma coisa a gente fala para carnes, que o cara que tem o abate de frango, ele tem um CMS num preço muito mais competitivo para fazer uma salsicha do que o cara que não tem o abate de frango, fazendo analogia para a maioria dos nossos ouvintes aí. Da soja também é a mesma coisa. Para você ter o produto que vai gerar proteína concentrada ou proteína isolada, você tem que ter o processo de extração do óleo antes para você ter o subproduto. Não faz sentido você comprar o subproduto, mas não é qualquer subproduto. Até isso a gente já sabia. A gente sabe que a gente extrai o óleo de soja, o processo mundial de extração de óleo de soja é com solvente hexano, e você extraiu o hexano no óleo, mas aquela torta que ficou ali, que seria uma proteína de soja desengordurada, ela contém solvente ali na torta da extração, no farelo de soja. Esse solvente ele precisa ser retirado. E aí para toda a proteína de soja tem um equipamento que eles chamam DT, que é dessolventizador e tostador. Em inglês é a mesma coisa, é o mesmo DT, que eu posso substituir esse equipamento por um equipamento que possui um sistema de vácuo, que ali eles chamam de Flash Dissolventer System, que é um sistema de solventização rápida, que ele aplica o vácuo e faz o sistema de dissolventização numa temperatura mais baixa. Nós sabemos, nós já explicamos isso em outros episódios, quando fala de proteína de soja, que isso faz muita função, mexe muito na funcionalidade, quando a gente está falando da proteína desengordurada ou da proteína texturizada de soja. Por quê? Se eu dissolventizo
numa temperatura mais baixa, eu degrado menos a minha proteína. A proteína está mais intacta. Então, se eu quero a proteína intacta para fazer o processo de emulsificação na minha salsicha, na minha mortadela, no meu presunto depois, melhor a proteína estar intacta. Se eu tenho um dissolventizador e tostador que eu tenho que elevar a temperatura muito alta para tirar o hexano dessa torta, isso vai fazer com que a proteína dê certo uma hidrolisada, uma desnaturada na proteína. Algumas reações de Maillard ali acontece, que é a proteína se ligando com carboidratos ali, redutores, né? Então, isso indisponibiliza a proteína, então eu perco funcionalidade. Para a proteína de soja concentrada e para a proteína isolada, tem um outro fator, isso eu não considerava, que é a questão da dispersabilidade. Quando você faz uma proteína num processo rápido, um processo com temperaturas mais baixas, não necessariamente ele vai ser mais rápido, às vezes vai até demorar mais, depende da temperatura. Você aplica vácuo, o solvente sai de uma forma mais fácil, você aplica uma temperatura mais baixa. Você fica com um produto com maior dispersabilidade. Para você ter uma ideia, tem alguns dados, quando você faz no DT normal, ele tem em torno de 20 a unidade de dispersibilidade ali. Quando você faz num flash dissolvente ali, você tem em torno de 90. Nossa. Então é muito mais dispersabilidade. Essa é a dispersabilidade mínima que você tem que ter para produzir uma proteína isolada de soja. E aí o processo que segue depois, ele não é muito difícil. Você consegue fazer num laboratório. Então o que você faz? Proteína contém ponto isoelétrico. Então se você pegar a proteína da soja, a proteína do que sobra ali, você tem uma torta que metade mais ou menos é proteína e a outra metade é umidade, carboidrato, né? Um pouquinho de cinzas, mas nem tanto ali, mas mais umidade, carboidrato, a gordura já saiu toda e o resto é proteína. Dessa proteína, elas estão numa conformação química diferente. Conformação química que a gente fala, 2S. Então, eu tenho os dados aqui. Uma proteína de soja, da proteína que sobra ali, 90% é globulina e 10% é albumina. Essa albumina, ela é extraída. O primeiro processo você dissolve em água e você extrai. Ela é solúvel em água, você extrai essas albuminas. Não são interessantes. Das globulinas, os 90% da proteína que tem, 15% está na conformação 2S, 34% na conformação 7S, 41,9% na conformação 11S e 9,1% na conformação 15S. Quanto maior a quantidade de S, maior a cadeia da proteína, maior ela é. Então, essa 2S ela é muito mais solúvel, mas ela é menos funcional do ponto de vista de emulsão. Porque quanto menor a cadeia, maior a polaridade dela e maior a solubilidade que ela tem. Você tem mais pontos de polaridades e apolaridades ali. Então você precisa desses dois pontos. Tanto pontos carregados positivamente, quanto pontos carregados negativamente, mas pontos que também não têm polaridade nenhuma, onde a conformação ela se junta de uma certa forma que os polos positivos e negativos se anulam. Então você tem apolaridades nesse ponto, mas quanto maior essa conformação S da proteína, mais enovelada ela mais enrolada ela é. Mais trabalho você precisa para extrair funcionalidade dela. Quanto mais menor o S, menor a cadeia, mais solúvel ela vai ser. Mais polar ela é também, ela liga água, mas ela não liga gordura, então não tem capacidade de emulsificação, entendeu? Entendi. E aí quando você pega em termos de aminoácido, você tem 2 aminoácidos básicos ali, glicina e beta-conglicina, e eles têm propriedades diferentes. Por exemplo, e isso que o cara que está produzindo proteína isolada lá não considera quando traz a proteína para a gente aqui. A glicina, ela tem uma estrutura hexâmera, ela forma um gel muito forte em pH 7,6. Tem um peso molecular de 360 kilodaltons. E ela precisa, para formar gel, de uma força iônica de 0,5. Se ela tiver numa estrutura trímera, na estrutura hexâmera dela, é uma estrutura muito mais com mais S's ali, uma estrutura bem mais forte. Se ela estiver numa estrutura trímera, já quebradas ali ela tem um peso molecular da metade, porque a hexâmera são 6, a trímera são 3, de 180 kilodaltons, e ela precisa de uma força iônica de 0,1 para formar a emulsão. Força iônica
eu poderia converter para molaridades de sal que eu consigo adicionar. O sal é uma molécula muito iônica, o cloreto de sódio. Então, 0,5 molar de cloreto de sódio, que eu preciso, a força iônica é equivalente a 0,5 molar de cloreto de sódio, para a estrutura hexâmera e a estrutura trímera para 0,1. Já Esse 0,5 e 0,1, tem como fazer alguma correlação do percentual de sal no produto final? Tem. Se eu fazer uma estequiometria ali, não vou conseguir fazer essa conta de cabeça agora, mas se você fizer uma estequiometria, você consegue levar 0,5 molar de NaCl para quantos gramas que vai dar. A galera esperta de química aí até já está montando a continha ali com o peso molar do NaCl, o peso molar, tantos mols, quanto que eu preciso ter para ter 0,5 molar. Entendi. Ali, que é mols por litro, na verdade, essa concentração. Então eu preciso de 0,5 mols por litro de NaCl para se a glicina tiver numa estrutura hexâmera. A glicina, Lucas, ela tem um ponto isoelétrico de 3,8. E ela precisa de uma temperatura para a formação de gel em torno de 90 graus Celsius para coagular. E aí você começa a pensar, será que ela é realmente funcional num hambúrguer? Hambúrguer, talvez sim, eu cozinho mais de 90 graus na chapa, mas um presunto, por exemplo, que eu cozinho a 72 graus, 73 graus dentro de um tanque, de uma salsicha, ela precisa de 90 graus. Eu li uma tese de doutorado de proteína de soja da galera da China mesmo. Eles têm muitos estudos científicos através dos processos deles, que não tinha nada a ver com produtos carnes, mas eles utilizam a proteína de soja para fazer tofu, né? Uhum. Então, qual seria a textura do tofu depois que você cozinha por 90 graus e depois que você deixa 1 hora, 2 horas cozinhando a 90 graus, qual a estrutura? Pô, mas num hambúrguer, num presunto, você não consegue cozinhar a 90 graus. Sim. Já outra proteína que tem lá é a beta-conglicina. A beta-conglicina, ela é uma proteína que tem um ponto isoelétrico de 4,64 e ela coagula numa temperatura em torno de 70, 69, 70 graus. Mas só que ela tem uma proporção menor ali na proteína de soja. Por que eu estou explicando toda essa questão de glicina, beta-conglicina, que são os principais grupos ali presentes numa proteína de soja? Porque como que é o processo produtivo de proteína isolada de soja? Voltando lá na questão do processo produtivo. Eu vou fazer um queijo. O que eu faço quando eu quero fazer um queijo no laticínio? Eu pego o leite, coloco ou enzimas ou baixo pH. Tanto a ação da enzima quanto o pH vão fazer com que a proteína chegue, com que o meio chegue no ponto isoelétrico da proteína. Com isso, parte da proteína precipita, eu separo do soro e eu pego aquele concentrado ali de proteínas e aquilo é o meu queijo. Então, o processo de proteína isolada de soja é a mesma coisa. Eu pego aquilo que sobrou da extração do óleo de soja, que é o farelo, e quando a gente faz com um dissolventizador a vácuo, eu falo que eu tenho farelo branco, o famoso farelo branco, então eu não queimei ele, por isso que ele está branquinho ali, clarinho. Pego aquilo lá, coloco ácido clorídrico. O que o ácido clorídrico vai fazer? Vai jogar o pH para baixo de 3 ali. pH vai para baixo de 3, eu precipito a minha proteína, a grande parte da minha proteína de soja. Mas eu arrasto algumas coisas juntos. Eu passo o processo de centrifugação. Separo o sobrenadante daquela torta de novo. Aquela torta não vai ter 90% de teor proteico ainda. Ainda tem carboidratos ali. Se eu faço de novo esse processo. Dissolvo de novo em ácido clorídrico e centrifugo de novo. Ali eu já chego no segundo processo de extração, segundo as empresas que nós visitamos, já chego em algo em torno de 70%. Depois eu faço esse processo de novo. Depois da terceira extração com HCl, com ácido clorídrico, eu tenho um produto ali que, se depois eu seco isso aí, eu tenho um produto com teor próximo de 90% de teor proteico. E 90%, que é a proteína isolada de soja, 89%, 90% de teor proteico. Então, se você pensar, a proteína isolada de soja não é muito difícil fazer. Consegue fazer no laboratório. Uhum. Pega uma proteína de soja, um farelo branco, coloca ácido clorídrico, deixa precipitar de um dia para o outro, filtra aquilo ali, ou bota numa centrífuga. Em escala laboratorial é fácil fazer. Só que em escala industrial, a etapa que vem depois é o grande questionador, o grande investimento e o grande gargalo da indústria, que é o spray dryer.
E é gigantesco, é absurdo de você ver o tamanho do spray. Na verdade, você não vê o spray dry, né? Você vê um prédio e você vê uns tubos do tamanho dessa sala aqui. Que passa por ali. Você fala, essa sala cabe dentro dos tubos lá. Uns ciclones para separar que eu nunca tinha visto. Conheço algumas empresas de proteína de soja, mas o tamanho daquele ciclone ali é uma coisa absurda ali. Então aí você fala, opa, peraí. Então realmente a gente pega a soja nossa, produz a soja aqui, pega o farelo, manda o farelo para a China. Aí a China não usa o farelo nosso para fazer proteína isolada de soja. Eles pegam esse farelo e dão para os animais deles lá comerem. Eles pegam a soja que eles plantam e fazem a proteína isolada de soja e revendem para a gente. Então não é a mesma soja que vai para a China que volta para a gente. É a soja que a gente vai para lá alimenta o animalzinho dele lá, os frangos, o porquinho deles lá. A soja que vem, por isso que a gente compra a proteína de soja da China, é tudo não GMO. Aqui no Brasil não tem mais não GMO. Sim. Aqui é tudo transgênico. Lá, tudo que a gente compra, não, certificado não GMO. Tá aqui o certificado, tudo não GMO. E esse processo ele é muito grande para você secar, não para extrair a proteína de soja. Mas aí você tem algumas coisas que mexem na funcionalidade dessa proteína, né? Não é toda proteína isolada de soja que é igual. A gente compra proteína isolada de soja, a gente usa proteína isolada de soja, o ouvinte aí no frigorífico usa. Você sabe que uma proteína isolada de soja, você vai fazer presunto, é diferente. Você acha que é tudo igual, proteína isolada de soja? Tudo é baseado no preço ou você acha que tem diferença? O que tem de diferente nas proteínas isoladas de soja? Provavelmente tem algumas particularidades do processo que vai causar alguma diferenciação, né? Que isso vai mudar solubilidade, vai mudar funcionalidade, por conta de todos esses fatores que você trouxe, né? E acontece isso? Acontece muito isso. A gente foi tentar entender um pouco com essa questão técnica, apesar de dessa questão técnica, a comunicação atrapalha bastante, porque normalmente a pessoa que acompanha a gente na visita, que fala inglês, não é a pessoa mais técnica do processo, né? Então, às vezes, ele não entende muito bem uma pergunta, não entende que ponto você quer chegar da pergunta. Quando a comunicação é direta com o técnico, é muito mais fácil. Mas todo mundo sabe aí que as isoladas têm muita diferença de funcionalidade. Isolada de emulsão, isolada de injeção. Por quê? Você botou um carimbo de injeção e emulsão baseado em quê? Então a gente analisa muito em proteína de soja a questão da viscosidade, a hidratação e a viscosidade a frio, e a questão da funcionalidade dela na capacidade de formar emulsão. Formar o gel, a textura ali, o TPA de quando você forma o gel. Foram essas as análises que nós fomos munidos para lá para perguntar para eles por quê, cara. E aí, numa das reuniões, eles falaram que o mercado brasileiro, a proteína de soja que vem para o Brasil, e lá eles conhecem todas as proteínas isoladas nossas, tá? Sabe tudo. Eles têm isolado de todos os produtores nossos, e todo mundo que vende para cá, do mundo inteiro eles têm. O que vem para o Brasil, se eu conseguisse colocar em escala de funcionalidade de 0 a 10... o que vem para o Brasil seria uma nota 4. Não é a pior da escala, mas está longe de ser as mais funcionais que eles têm. Porque o mercado brasileiro, mas às vezes eles enxergam funcionalidade de uma forma diferente da gente também. O que acontece nesse processo de extração? Primeiro que existe um processo novo de extração já. Esse processo que a gente falou, o que a gente faz? A gente arrasta a proteína, a gente precipita a proteína. O sólido fica na proteína, então eu seco aquele sólido e aquele sólido me vira proteína isolada porque eu precipitei ela. É uma extração com ácido clorídrico, que na empresa que nós visitamos utiliza isso aí. No sobrenadante fica a fibra, que depois seca a fibra, e nós não podemos utilizar a fibra de soja aqui, mas a gente vai para todo mundo. Nós tivemos um episódio que o professor Marco Antônio Trindade gravou aqui para a gente, e falou para a gente um resultado de pesquisas que ele faz com fibra de soja em hambúrguer. E o resultado fantástico. A gente vai para feiras internacionais e a gente vê que metade da feira é fibra. A gente não pode utilizar aqui. Essa fibra de soja que sai do processo de extração de proteína isolada. E aí já explica um pouquinho por que algumas concentradas têm mais funcionalidade do que às vezes isoladas. Quando você olha a funcionalidade com poder de hidratação, essas coisas. Porque ela não está com a fibra toda extraída. Você tem parte da fibra que você seca junto quando você tem 70% de teor proteico. Então, é a fibra mesmo que deixa essa funcionalidade numa concentrada. Mesmo com teor proteico mais baixo, você consegue ter uma funcionalidade legal. Esse processo químico ele acaba denegrindo muito a proteína. Por quê? Ácido
Se você usar temperatura, o que você vai fazer? Hidrólise. Você vai quebrar as proteínas em aminoácidos mais curtos. Você lembra do 2S, 7S, 11S, 15S? Você vai quebrando do 15S para 7, para 2. Você vai deixando ela menos funcional. Porém, mais solúvel. Porém, menos viscosidade ela dá. Então, normalmente, uma proteína que nós usamos para injeção, ela tem menor poder de emulsificação quando você faz a força de gel do que uma proteína utilizada para emulsão. Só que como eu vou dissolver na salmoura, o pré-requisito é a viscosidade. Se eu não conseguir injetar no presunto, não adianta ter funcionalidade depois. O pré-requisito é a viscosidade. Para eu conseguir injetar o produto numa extensão que o presunto tem de 60%, 70%. Mas eu vou quebrando. Eles têm algumas proteínas isoladas lá que são usadas para bebidas. Bebidas proteicas, eles usam muito. Ela é quase toda hidrolisada. Como que ele faz esse nível de hidrólise ao longo do processo? Usando temperatura. pH e temperatura. Eu vou quebrando. Mas só que quando eu faço o processo para não quebrar também, para ter uma proteína bem funcional de emulsão, eu estou fazendo com ácido clorídrico. Eu uso um pouquinho de temperatura no processo para acelerar esse processo. A temperatura é catalisador de qualquer processo de reação química. Eu acabo tendo hidrólise do processo. Então eu acabo não tendo toda a proteína disponível para utilizar da forma que ela era na soja. Então, às vezes, um processo de concentrada, como eu tenho menos processos de extração, eu tenho a proteína da soja também mais funcional. E a gente vê algumas concentradas bem funcionais, muito funcionais. Muito funcionais. Nós tivemos em uma outra empresa lá também que usa um processo de extração um pouquinho diferente. Ele extrai com ácido também, mas ele faz uma combinação. É segredo de processo dos caras. Impressionante, tanto de patente que os caras têm também. Não pode tirar foto, não pode fazer nada. As patentes dos caras de processo produtivo. Os caras vão lá, fazer a tantos graus Celsius. Por tanto tempo, isso é patenteado, só eu posso fazer. O cara tem que mudar alguma coisa para fazer diferente. Então ele extrai um pouquinho com álcool também. Não sei exatamente em que momento do processo, mas a gente sabe que álcool precipita carboidratos. Carboidratos insolúveis em álcool. Então ele faz o processo inverso. Então ele deixa a proteína isolada, a proteína de soja, um pouco mais intacta. Então esse processo provavelmente é bem mais caro. É um processo ainda em desenvolvimento que deixa a proteína mais funcional. Nós tínhamos analisado proteínas dessa empresa e com funcionalidades fantásticas. E a gente não sabia por quê. A explicação que eles nos deram foi essa. No processo a gente não conseguiu ver exatamente onde é aquilo ali. É meio segredo, é meio escondido isso aí. Mas faz muito sentido essa questão dele combinar o processo de extração para obter mais funcionalidade. Agora, qual a funcionalidade? Às vezes a gente liga para os caras e fala, eu quero uma proteína isolada mais funcional. Vem uma proteína que não emulsiona nada. Que o cara pensou que a funcionalidade fosse solubilizar, fosse formar um gel clarinho para fazer uma bebida bem transparente. Quando na verdade em carnes é o contrário. Agora, eu vou um pouquinho além. A gente falou um pouquinho dos aminoácidos, glicina, beta-conglicina, que tem pHs diferentes. Eles não trabalham isso ainda. Eu tenho como fazer extrações em pHs diferentes, possibilitar a extração mais de glicina, mais de beta-conglicina, baseado a aplicação em produtos carnes. Na minha visão, se eu tiver mais beta-conglicina, eu tenho um produto mais aplicável à carne. Mesmo que ela dê uma emulsão mais fraca que a glicina, mas eu vou estar explorando ao máximo dela, porque eu chego a gelatinizar ela totalmente na minha temperatura de cozimento e no pH da carne, com a força iônica que eu tenho. Enfim, tem um mundo de coisa para pesquisar em proteína. A gente pode ficar 2 dias aqui. A gente falou que ia fazer um episódio curto, não ficou curto, eu acho. Não tenho noção de quanto tempo eu estou falando aqui, mas seria até interessante alguém. A gente sabe que no Brasil tem algumas empresas que trabalham com soja. Se alguém estiver ouvindo, vamos gravar um episódio para falar do processo, como que é a extração aqui no Brasil, como que se faz, quais são as dificuldades, em português para a galera. Pois é, então tem uma funcionalidade tremenda, né? Na verdade, tem uma quantidade de produtos com uma funcionalidade tremenda lá, né? A gente explora muito pouco. Na verdade, a gente acaba tendo acesso só àquilo que eles mandam pra gente, né? E eles mandam aquilo que ou que o mercado já consome muito,
ou aquilo que eles acham que vai funcionar. Então, existe essa barreira que você consiga explorar outros produtos que eles já têm lá desenvolvidos, né? Porque tem muita coisa lá já desenvolvida que teria muita funcionalidade aqui, mas é aquilo, precisa de um olhar mais crítico para entender qual que é a realidade do nosso mercado, sair e procurar qual que é o produto que vai resolver o problema que nós temos aqui, né? E não arrumar um produto e sair por aí procurando qual que é o problema que ele vai resolver, né? Exatamente. A gente está muito acostumado com produtos comuns. Então, se você compra aquele produto lá, se eu tiver o mesmo produto com a mesma funcionalidade sua, mas se eu conseguir um preço melhor para vender, é isso que gira dos produtos importados no Brasil. Não se olha muito a funcionalidade lá, mesmo que ele seja mais caro, para se olhar no final do processo produtivo o tanto de ganho que eu vou ter. E aí, o próprio chinês olha para a gente como que quando a gente pede uma amostra de proteína isolada, eles têm 10 no portfólio, 20 no portfólio. Eles mandam 2, 3, uma de emulsão, uma de injeção, ou 2 de cada uma ali, baseado no que a gente já está acostumado a comprar. Eles não saem da casinha, porque eles também querem vender. Falam, não vou vender, vou mandar isso aqui. O cara vai aprovar, vai achar maravilhoso, mas na hora que eu for passar o preço vai dar ruim. Exatamente. Então, esse foi o segundo episódio da série chinesa, falando sobre a nossa viagem, falando sobre as nossas visitas, hoje falando sobre proteína isolada de soja. Então, processo produtivo, uma série de curiosidades técnicas aqui, espero que vocês tenham gostado. Se acha que faz sentido, não esqueça de mandar esse episódio para aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer saber mais sobre proteínas. Valeu! Valeu, até o próximo.